Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso treinamento prático aqui em Gabinete Criminal. Hoje com a juíza de direito ali do Distrito Federal e Territórios, professora Daniele Rolim, vai compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento, mais especificamente, né, na parte de Gabinete Criminal. Hoje vocês vão aprender tudo sobre o recebimento da denúncia, né? É o ato ali que, de fato, dá o start ao início à ação penal. Então, é uma minuta que quem vai para o gabinete criminal vai redigir bastante, então é preciso ter atenção às peculiaridades, né, do caso concreto, é preciso ter atenção ao entendimento dos tribunais superiores em relação a vários aspectos, e nesse treinamento vocês vão poder acompanhar todas essas minúcias. Então, muita atenção. Todas as dúvidas podem ser enviadas no chat, porque a professora tem acesso também ao chat ali, vai acompanhar, vai responder vocês, principalmente se você está aqui ao vivo. Se você está assistindo através de um replay, de uma reprise, de uma gravação, pode usar aqui os campos dos comentários para deixar a sua dúvida, que a gente vai te responder. Então, mas sem delongas, quero passar a bola aqui agora para você, Daniele Rolim. Fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, todas bem-vindas, né, para esse nosso treinamento de recebimento de denúncia. Como o Paulo bem disse, né, a denúncia aqui é o coração, é o momento mais importante dentro de um procedimento no processo penal. Eu costumo brincar, Paulo, que o princípio da identidade física do juiz deveria ser vincular o juiz que recebeu a denúncia a ter que fazer sentença. Porque quando você tem uma denúncia mal recebida, opa, eu acho. Olha aí, eu acho que a sua imagem saiu. Tá dando aqui que você parou meu vídeo, Paulo. Pedi para iniciar o vídeo de novo aqui, então. Esse deu Sem certo. vídeo não dá, não. Bom, voltou. Uma denúncia mal recebida, ela acaba repercutindo, né, em toda a ação penal. Por quê? Porque o réu, ele vai se defender dos fatos descritos na denúncia. A sentença, ela tem que espelhar aquilo que estava na denúncia. E por incrível que pareça, né, quando você vai ver modelos, minutas de recebimento de denúncia, você vai perceber que é uma decisão muito padrão, é uma decisão muito simples. Então, o grande ponto que nós precisamos destacar agora não é exatamente, né, qual é o modelo ideal de uma minuta de recebimento de denúncia, mas sim tudo aquilo que você precisa de observar antes de analisar esse recebimento, se você vai ou não, né, fazer uma minuta pelo recebimento ou pela rejeição da denúncia. Então, ó, hoje esse nosso encontro é para a gente conversar a respeito dessas particularidades. Eu vou mostrar para vocês o que você precisa analisar em cada situação em que você tem uma denúncia ali nas suas mãos para poder receber ou rejeitar, ou para fazer uma rejeição parcial, enfim, e certamente esse nosso encontro não vai ser suficiente para a gente tratar de tudo, porque tem muita coisa. Tem outras diligências que são pedidas ali junto com o oferecimento da denúncia, tem outras questões que você vai ter que decidir também junto com o recebimento da denúncia. Então, são vários pontos que nós vamos destacar, tá bom? Eu não me apresentei direito ainda, né? O Paulo tinha feito as vezes, mas eu não terminei de fazer isso. Eu já vi aqui alguns rostinhos conhecidos, alguns ex-alunos meus. Fico muito feliz em tê-los aqui comigo. Eu sou a professora Daniele, eu sou juíza do TJDFT, professora de processo penal, de técnica de sentença penal, de lei de execução penal, de um bocado de coisa aí, menos de direito administrativo, civil, esse negócio aí não dá certo, não. E aí, o nosso objetivo, né? Sou coordenadora aqui do Em Prática, e o nosso objetivo é estar tendo esses encontros com vocês, para que a gente possa, né, estar aproximando e trazendo uma espécie de imersão, em que a gente tenha a oportunidade de conversar a respeito de minúcias, que nem sempre em uma aula normal a gente consegue, né, ter essa oportunidade, ainda mais que vocês estão aqui ao vivo e podem me fazer perguntas, a gente pode ir trocando ideias, pode ser que vocês tenham ideias até melhores do que as minhas com relação a alguns pontos e a gente vai crescendo juntos, tá? Também, essa aula é voltada para quem está querendo ir ser assessor de um gabinete criminal, quem está pretendendo alcançar essa função, mas também para quem já está lá e quer se aperfeiçoar, quer trocar uma ideia, quer trocar uma experiência a respeito de algumas questões que são bem peculiares, tá bom? Então, Paulo, eu vou pedir para você colocar para mim o material, disponibilizar, para que a gente possa, né, começar a conversar a respeito desses pontos. Então, recebimento da denúncia é o nosso tópico, é o ponto que nós vamos conversar. Pode passar para frente, Paulo, por gentileza?
Eu começo aqui trazendo, eu sempre gosto de fazer isso, tá, gente? Qualquer coisa que você for estudar, que você for pensar sobre, situar esse assunto dentro de um todo. Tudo que nós estudamos, ele não existe ali, né, com vida própria, está dentro de um todo. Então, lembrar, eu trago aqui o procedimento comum, que é a nossa base de conhecimento, né? Lembrar que o oferecimento da peça inicial acusatória, a denúncia ou a queixa, a depender do tipo de ação penal, é o que vai dar o pontapé inicial para que seja iniciada a ação penal. Tanto assim que é o marco, né, definido pelo Supremo, para que eu saia do juiz das garantias e parta para o juiz da causa. Então, é a partir desse oferecimento que os autos são remetidos para o juiz da causa. E aí, o juiz da causa vai decidir sobre a rejeição ou sobre o recebimento dessa denúncia. E é aqui que nós estamos, no recebimento da denúncia. Pode passar mais um, Paulo, aqui, vai ficar só o esqueleto para vocês desse procedimento comum, tá? Aqui, seguindo depois, né, a audiência de instrução, vai ficar no material só para você visualizar todo o procedimento, mas vamos para o recebimento da denúncia propriamente dito. Esse é um material para que você tenha acesso, né, a todos essas etapas aqui do procedimento comum, tá bom? Podemos ir mais um à frente, por favor. Pronto. Primeira coisa, você está lá, né? Eu sempre falo isso quando eu estou conversando a respeito de procedimento, a respeito de trabalhar em um gabinete criminal. Mesmo os juízes podem acreditar em mim, que estão ali, que acabaram de entrar, e eu passei por isso, obviamente, né? Tão logo eu assumi um gabinete criminal. O que que você tem de sensação? Eu sei fazer sentença. Mas o procedimento mesmo, eu conheço a teoria e a prática. O que que eu faço? Eita, chegou aqui uma peça do Ministério Público, o que que eu devo fazer? O que que eu devo questionar? Como que eu vou agir em cada uma dessas situações, tá? E aí, você tá lá com uma denúncia em mãos, você assessorando o magistrado, você daqui a pouco o juiz, aqueles que querem ser magistrados, né? Você tá ali com uma denúncia na mão, aí você abre o 395 do Código de Processo Penal. E aí fala, pronto, aqui está tudo resolvido, porque eu já sei quando que eu rejeito e quando eu recebo. O 395 fala, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. Se for inepta, eu não recebo. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Pronto. Não sendo isso aqui, eu só recebo, né? Pior que não. Tem várias outras questões que nós precisamos analisar que vão muito além do que está posto aqui no 395 e que a gente só tem noção disso estando ali na lida, estando ali na prática, tá bom? Então, vamos lá. Quais são essas questões? Vamos para o próximo slide e a gente começa a pensar em cada uma dessas situações, tá? Olha só, o recebimento da inicial acusatória, o que analisar? Veja bem, será que é caso de acordo de não persecução penal? Nós vamos ter um outro encontro mais à frente em que nós vamos trabalhar o acordo de não persecução penal a fundo, tá? Vamos trabalhar com vários pontos importantes desse ANPP. Mas o que eu quero aqui que você faça de análise no momento em que você está recebendo a denúncia é no seguinte sentido: peraí, aqui, nitidamente, veja o que eu estou dizendo, nitidamente, por critérios objetivos, cabe acordo de não persecução penal. E o Ministério Público não ofereceu o ANPP. Pelo contrário, ele fundamentou, dizendo que não iria oferecer a ANPP nesse caso, e eu vou já te mostrar uma situação. Veja, a jurisprudência do STJ construiu a seguinte tese: ó, quando estão presentes os requisitos objetivos e o Ministério Público fala simplesmente que não, sem trazer uma ponderação que nós vamos já conversar sobre ela, a denúncia pode ser rejeitada por faltar interesse de agir. Promotor de justiça, você não tem interesse em movimentar uma ação penal, porque aqui era hipótese de não persecução penal. Se é não persecução penal, eu não vou ter a ação penal. Então, passa aqui no próximo slide, Paulo, por favor. O que que nós temos aqui de interessante, de importante, dentro desse artigo 28A? Nossa, até derramei água aqui. O que que nós temos de importante aqui? Nós sabemos que vai caber o ANPP, e repito, não é uma aula de ANPP, é só para a gente ter uma ideia do que eu vou explicar daqui a pouco.
Cabe à NPP quando não é caso de arquivamento, o investigado confessou, tá tudo certinho lá, confissão formal e circunstanciada, estou com um crime sem violência, sem grave ameaça, e com pena mínima, o parâmetro é esse, inferior a 4 anos. Nesses casos, eu já tenho parte dos requisitos necessários para o oferecimento do ANPP. Eu tenho lá o parágrafo 2º falando de requisitos negativos, né? Ele não pode ser reincidente, ele não pode ter tido outro benefício nos últimos 2 anos, enfim, eu tenho outros requisitos, mas paremos por aqui. E aí, o dispositivo segue falando assim: o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Então, olha só. Quando a lei traz, dizendo assim, poderá o Ministério Público propor acordo de não persecução penal, nós temos aqui a percepção de que o promotor de justiça pode analisar o caso concreto e entender que, apesar da presença desses requisitos objetivos, naquele caso concreto, em razão de alguma situação que ele especifique, que ele justifique, ele entende que o ANPP não é suficiente para reprovar e prevenir aquele específico crime. Até aqui tudo bem? Agora, o que que acontece? Vamos para uma situação prática. Coloca, por gentileza, Paulo, no próximo slide. O nosso conto mais autor de fatos criminosos, Mévio, só que aqui Mévio é primário, né? Mévio primário, super primário. Eu falo que o super primário é aquele que nunca passou na porta da delegacia, nem para registrar a ocorrência de que o carro foi furtado. Mévio, primeira vez na vida que fez alguma besteira. Primário, bons antecedentes, nunca teve benefício anterior, né? Transação penal, ANPP, suspensão condicional do processo, nada. Não tem outras investigações em curso. Não tem outras ações penais em curso. Confessou o crime. Qual é o crime? Peculato. Sem violência, sem grave ameaça. Qual é a pena do peculato? De 2 a 12 anos. Pena mínima do peculato está dentro do parâmetro objetivo previsto pelo artigo 28A? Está. E aí, o que que o promotor de justiça fez no caso concreto? O promotor de justiça fez assim, falou assim: olha, eu não vou conceder, eu não vou fazer a proposta de ANPP para Mévio. Eu já vou oferecer a denúncia. Porque eu entendo que existe uma vedação a que crimes contra a administração pública sejam objeto de acordo de não persecução penal. Peraí, promotor. Em nenhum momento o artigo 28A está ressalvando esse crime da possibilidade de concessão da NPP. Não tem violência, não tem grave ameaça, não tem pena mínima fora do parâmetro previsto pelo legislador, e você não está fundamentando, perceba a diferença, você não está fundamentando dizendo que para esse crime específico cometido por Mévio, você entende que o ANPP não é suficiente. Você está dizendo que, de um modo geral, na sua percepção, a ANPP e crime contra a administração pública são situações que são incompatíveis. Isso não pode acontecer. Então, nesse caso, o que que disse o STJ? Se o promotor de justiça deixa de cumprir o seu dever, porque é um dever presentes os critérios objetivos, incluindo essa percepção de ser cabível no caso concreto, se ele deixa de oferecer um NPP, ele está aqui diante de uma situação de falta de interesse de agir. Coloca no próximo slide, por favor. O que que nós temos aqui? Olha, tráfico de drogas, acordo de não persecução penal, discricionariedade regrada. Promotor, você tem a discricionariedade de analisar no caso concreto se cabe ou não cabe ao NPP. Mas essa discricionariedade está dentro dos parâmetros legais. Não é da sua cabeça esse aqui eu não quero, tá? Dever poder do Ministério Público. Recusa em oferecer ao NPP fundamentação inidônea. Excesso de acusação. E aí, o que que nós tivemos? O recebimento da denúncia. O que que disse o STJ? Nulidade, falta de interesse de agir, remessa dos autos ao órgão superior do parquê, e aí é isso que vai acontecer, tá? Então, a recusa injustificada ou ilegalmente motivada do MP em oferecer ao NPP autoriza a rejeição da denúncia por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal. Então, essa análise você vai precisar de fazer no caso concreto. O MP deixou de oferecer o NPP
Mas tem sentido esse deixar de oferecer? Nós vamos analisar umas situações mais à frente. Não tem sentido, então, rejeição da denúncia e remessa ao órgão superior do Ministério Público, tá bom? Então, esse é um ponto que nós temos que nos atentar em situações do caso concreto, para não haver uma arbitrariedade do promotor de justiça nessa negativa de concessão do ANPP. Tudo bem? Vamos para frente, vamos pensar agora em outro ponto que nós temos que analisar também nesse momento do recebimento da denúncia. Competência, tá? Não é só pegar lá a denúncia, começar a ler para verificar se tem a narrativa ou não e esquecer que o juízo precisa de ser o juízo competente para processar e julgar aquele fato criminoso. Essa é uma das situações que mais me angustiava, né? Quando eu estava lá fazendo uma sentença, né? Já chegando, às vezes, na audiência, rodando de vara em vara, né? Cada dia estava num juízo diferente. Aí chegava lá para fazer audiência ou para fazer já a sentença, falava: meu Deus, mas isso aqui nem é o juízo competente. E chegou até aqui, receberam a denúncia, foram fazendo. Então, é uma análise que nós temos que verificar de início, tá? Primeira coisa, obviamente, verificar se aquele juízo é absolutamente competente ou absolutamente incompetente, tá? Então, aqui, obviamente, tem que olhar, um deputado federal cometeu um crime em razão do exercício da função durante enfim, nesse caso vai para o STF. Então, essa competência absoluta é menos provável, né, que a gente tenha aqui uma situação de você pegar uma denúncia e ter uma situação de incompetência absoluta. Mas é bem provável, é mais comum, é mais rotineiro que a gente tenha essas questões aqui, ó. Competência da Justiça Federal, Justiça Estadual, tá? Então, o Código de Processo Penal e a Constituição Federal tem que estar norteando essa análise. A gente, obviamente, não vai fazer uma aula de competência aqui, porque senão só isso a gente gastaria uns 3 dias. Mas você precisa de ter atenção à competência da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Se você está assessorando na Justiça Federal, né, para mandar para a estadual, que não for seu. E o contrário também, quando você está aqui na Justiça Estadual, tá? Agora, o mais comum mesmo, verificar local do fato. Por quê? O que acontece muito, tá? O auto de prisão em flagrante, ele é lavrado, a atribuição para lavrar o APF é da autoridade policial do local em que se deu a prisão. No entanto, esse local da prisão nem sempre vai coincidir com o local do fato criminoso. Então, o indivíduo praticou o crime na cidade A, saiu em fuga, foi perseguido e foi preso em flagrante na cidade B. Na cidade B foi lavrado o auto de prisão em flagrante e ali todo mundo começou a trabalhar naquele APF, o promotor de justiça ofereceu denúncia onde? Na cidade B. A cidade B não é competente para processar e julgar esse fato criminoso. Aqui em Brasília, aqui no DF, isso acontece bastante. A gente tem algumas cidades muito próximas, né? Eu não sei se aí onde vocês atuam, onde vocês pretendem atuar, se isso acontece com frequência, mas aqui é rotineiro, né? Sai de uma cidade, Ceilândia, e vai para Taguatinga, vai para Samambaia, que são cidades muito próximas. Então, a prisão acontece em local diferente do local do fato, tá? Aí você pode estar se questionando: professora, mas você está falando de local do fato, competência territorial, que é uma competência relativa. O juiz está ali analisando o recebimento da denúncia. O promotor de justiça ofereceu a denúncia no lugar errado, incompetente sob a perspectiva da competência territorial. Ninguém provocou o juiz com relação à incompetência. O juiz pode conhecer de ofício dessa incompetência que é relativa? E a súmula 33 do STJ, que diz: incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Vocês fazem isso de ofício? Alguém aí que já está na assessoria, pode escrever aí no chat, tá? Alguém que já está na assessoria faz isso, já fez esse reconhecimento de ofício da incompetência relativa, da incompetência territorial? Se não fez ainda, pode começar a fazer. Por que pode começar a fazer? Porque a súmula 33 do STJ não se aplica ao processo penal. Muito embora você veja aqui e ali algum julgado do STJ aplicando ela, penso eu que é feito isso de maneira equivocada. Por quê? Se você olhar todos os julgados que foram proferidos e que levaram
a publicação da súmula 33 do STJ, todos eles disseram respeito a situações de ações civis. Foi para uma situação muito específica lá do estado de São Paulo, que não é o caso da gente discutir agora, mas são questões de natureza civil. Então, ela não tem a aplicação, ela não tem essa necessidade de ter aplicação aqui no processo penal. Então, é muito rotineiro, inclusive, que os juízes façam, né, esse declínio de competência e falam, não, aqui não é o juiz competente, não, o fato foi na cidade A, manda para ele. Ninguém quer ficar com o problema do outro, você não está querendo nem o seu direito, quanto mais, né, ficar pegando do coleguinha. Então, nesses casos, você pode sim verificar, né, e fazer esse declínio de competência, falando, não, esse juízo não é competente, então não é hipótese dessa denúncia ser recebida aqui, tá? Qual que é a minha orientação? Converse sempre com o juiz perante o qual você está atuando, para saber se ele concorda com esse posicionamento. Isso vale para tudo. Tem questões que são divergentes, tem questões que não são tão sedimentadas assim. Eu vou ter uma opinião e o colega que trabalha do meu lado vai ter outra opinião, tá? Então, sempre questione antes. Olha, eu vi esse entendimento, eu tenho seguido esse entendimento nas minutas, tá tudo bem? Podemos seguir essa linha? Ou o seu entendimento é de forma diferente, tá? Então, é sempre importante conversar para você compreender como que você deve agir nessas situações, tá? Outra coisa que você precisa de verificar, né, já de início, se tem alguma ação em curso que trate de um fato que seja conexo ou continente a esse. Lembra lá das regras de conexão e de continência? Pois é, essas regras não estão lá no Código de Processo Penal só para a gente fazer a leitura delas. A gente precisa de observar. Às vezes, olha, você vai fazer pesquisa pelos nomes das vítimas, dos autuados, pelo número do inquérito policial, porque às vezes o mesmo inquérito policial pode ter tido desdobramentos, e aí você já tem uma ação penal correndo, muito comum em crimes de estelionato, que você tem várias vítimas, um monte de... saiu no jornal que um determinado indivíduo ou um grupo de indivíduos está praticando estelionatos contra idosos do seguinte modus operandi. Daí começa a surgir um monte de gente que começa a ir à delegacia agora motivado pelas notícias, e aí registra a ocorrência numa delegacia, em outra, em outra, em outra, em outra. Então, você pode ter uma conexão probatória, por exemplo, e aí você pode ter um juízo que já está praticando atos relacionados àquele fato criminoso, e em razão da conexão e da continência, você remete, né, esse processo para esse juízo, por ele estar ali já com a prevenção, tá? Então, tem que observar isso, se existem outras ações penais já tratando daquele fato criminoso, tá bom? Pode seguir, Paulo, por favor. Olha só, deixa eu só tomar uma água aqui. Falo demais, aí de vez em quando a garganta falha. Aqui é só um trecho, né, em que foi reconhecida essa questão da incompetência. Ó, ressalto a possibilidade de análise da competência pelo juízo, independentemente de requerimento das partes, conforme prevê o artigo 109 do Código de Processo Penal. Assim sendo, e com fundamento no 70, parágrafo 4º, declínio da competência, e aí foi para uma comarca de Cristalina, Goiás, tá? Então, isso aqui é só um trecho de decisão mostrando que é rotineiro que os juízes façam, né, essa remessa sem necessidade de terem sido provocados, tá bom? Podemos dar seguimento? Vamos lá. Outro ponto que você também precisa de analisar. Lembra que eu mostrei agora há pouco, falando sobre conexão e continência, que você vai verificar se existem outras ações penais em curso, né, semelhantes àquela, mas você também vai verificar se não existem outras ações penais em curso sobre o mesmo fato, porque pode ter litispendência. Professor, isso acontece? Acontece, pior que acontece, né? A gente fica achando que isso é só nos livros, mas acontece. Às vezes, como eu disse, foram instaurados inquéritos diferentes, promotores diferentes estão atuando, delegados diferentes, e acaba tendo aqui, né, uma denúncia relacionada a um fato e outra denúncia relacionada a esse mesmo fato. Ou mesmo, se não foi já julgada uma outra ação penal relacionada àquele mesmo fato, né? Então, se eu já tenho coisa julgada, obviamente que eu não vou poder receber a denúncia, tá bom? Então, são questões que você também precisa de analisar, e que se você olha só lá o dispositivo que a gente viu de início, você não estaria pensando nisso, né? Tá bom? Vamos em frente. Outros aspectos que nós temos que analisar aqui, tá? Ó, aqui, ó, uma situação, né, um caso prático, em que a decisão foi assim.
Compulsando os autos, observo que a denúncia ofertada em desfavor de J deve ser rejeitada. Com efeito, de acordo com a certidão de ID tal, J foi preso em flagrante delito pelos fatos descritos na denúncia de ID tal e processado na ação X perante o juízo de outra vara criminal, na qual já foi proferida, né, tá faltando proferida aqui, sentença condenatória. Assim, o recebimento da denúncia provocaria a duplicidade de procedimento a causar indesejável litispendência. Professora, peraí, já foi proferida sentença condenatória? É litispendência ou é coisa julgada? Qual que é o termo técnico adequado aqui? Será que é litispendência mesmo ou é coisa julgada? Coisa julgada quando eu tiver o trânsito em julgado daquela sentença penal condenatória, né? Enquanto ela está em curso, aí eu vou falar em litispendência, tá? E aqui, ó, foi um modelo, né, uma situação de rejeição parcial, tá? Por quê? Porque J já tinha sido julgado, olha que interessante. Mas os outros denunciados por aquele mesmo fato, V e P, ainda não tinham tido, né, a ação penal em desfavor deles. Então, isso pode acontecer, e acontece com alguma frequência, de você fazer a rejeição parcial da denúncia com relação a um ou alguns autores e recebimento com relação aos demais. Ou então, você fazer a rejeição da denúncia com relação a um ou alguns fatos e fazer o recebimento com relação aos demais. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, vocês vão falando aí, podem ir mencionando que a gente vai conversando, tá bom? Joia, vamos em frente. Outro ponto que nós temos que analisar: legitimidade ativa e passiva, condição de procedibilidade, capacidade. A gente muitas vezes, né, nem presta atenção, principalmente quando é denúncia. A gente parte do pressuposto que o promotor de justiça não vai arrumar confusão para a cabeça dele. Como assim? Que o promotor de justiça só vai oferecer denúncia se, de fato, estiver diante de um crime de ação penal pública, incondicionada ou condicionada. E aí, na queixa-crime, a gente costuma observar mais. Deixa eu ver se isso aqui é de ação penal privada mesmo. Mas é importante que a gente tenha essa percepção. O promotor de justiça pode ter se equivocado? Pode. Então, a gente tem que analisar se, de fato, quem está oferecendo a ação penal é o titular da ação penal. Promotor de justiça na ação penal pública, ofendido na ação penal privada, tá bom? Então, legitimidade ativa. E legitimidade passiva? Também. Isso é grave. Receber denúncia contra um indivíduo que, à época do fato criminoso, contava com 17 anos de idade. Você tem que observar isso, senão você vai colocar, né, vai receber uma denúncia que nitidamente você tem uma nulidade patente ali, você acaba colocando em risco a sua função se você não observa isso. Porque na correria ali, a gente pode não observar? Pode. O juiz pode também não observar? Pode. Mas quem vai ser chamado? Por que que você não fez as contas aqui? Por que que você não analisou? Porque isso é basilar, tá? Obviamente, você vê lá uma data de nascimento lá de muito tempo, você não vai fazer conta. Obviamente, esse aqui já tem, né? Já tinha muita idade na época do fato criminoso. Então, não importa o dia do recebimento da denúncia. Você vai olhar se quando aquele fato foi praticado, aquele indivíduo já contava com 18 anos de idade, tá? Então, isso é imprescindível. Tem que ter esse cuidado, tá bom? Também tem que analisar aqui condição de procedibilidade. Se o crime é de ação penal pública condicionada à representação e não tem representação, não tem como receber a denúncia. Está faltando uma condição de procedibilidade. Atente-se também a alterações legislativas que tenham passado a exigir a existência, né, de uma condição de procedibilidade, tá bom? Então, isso aqui é outro ponto que nós temos que estar atentos. E, aproveitando, a gente está falando de denúncia, mas a inicial acusatória, de um modo geral, observe, né, na ação penal privada, se aquele indivíduo, a vítima que está ali, que passou a procuração para o advogado, se essa vítima é capaz, se ela já tinha 18 anos de idade, tá? Para que, se não tiver, você chame o representante legal para poder compor ali esse polo ativo. Tudo bem? Vamos em frente. Olha aqui, os crimes tipificados nos artigos 147-A e 218-C, ambos do Código Penal, se processam mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima.
Sendo assim, forçoso é reconhecer que o querelante não possui legitimidade para ajuizamento da queixa-crime quanto aos crimes de perseguição e de divulgação de cena de sexo. Então, o que aconteceu aqui? A mesma pessoa, né, veio com a queixa-crime, com a ação penal de iniciativa privada, e trouxe crimes que não são de ação penal de iniciativa privada. Então, aqui também foi caso de rejeição parcial dessa queixa-crime e recebimento no que diz respeito aos demais crimes que o querelante, naquele caso, era legítimo, tá? Tinha essa possibilidade de iniciar ação penal. Tudo bem? Joia, vamos em frente. É mais comum, né? É mais comum na queixa-crime, mas tem que ter atenção também nas denúncias, tá bom? Antes posto, né, acolho o parecer do Ministério Público, inclusive como razões de decidir, e declino da competência em favor do juízo do Juizado Especial Criminal, porque olha só o que aconteceu aqui, tá? Eu rejeitei a queixa-crime, não fui eu não, mas enfim, você tá entendendo, né? Foi rejeitada a queixa-crime com relação a 2 crimes, recebida com relação a outros 2. Em tese, restariam outros 2 crimes. E a pena desses outros 2 crimes não era compatível com o procedimento de uma vara criminal. Era hipótese de remeter ao juizado especial criminal. Então, essa análise você precisa de fazer também. Tudo isso se soma com o que a gente conversou agora há pouco a respeito de competência, tá? O que nós falamos? Que o juiz pode declinar da competência de ofício. Então, quando eu fiz aqui o recorte, né? Tirei 2 crimes, sobraram 2, eu percebi que agora, em razão da quantidade de crimes e considerando a pena máxima desses crimes, esse juízo não era mais o competente, então remeteu para o Juizado Especial Criminal. Eu deixei em verde aqui, né, o artigo 44 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, porque você vai substituir, né, pela Lei de Organização Judiciária do estado em que você estiver atuando, tá? Então, sempre trazer na sua minuta as minúcias que sejam próprias, né, do estado em que você está atuando. Isso vai tornando a minuta mais completa. Então, quando você chega no gabinete, pode ser você chegando lá, começando a trabalhar, ou você que já trabalha no gabinete, você já tem lá um padrão de minuta, né? Mas você pode ir percebendo, e isso é muito bem visto, tá? Pelo menos eu entendo dessa forma, é muito bem visto. Você perceber, olha, tá faltando alguma coisa, tá faltando fundamentação legal. O juiz aplica o direito ao caso concreto. A fundamentação legal tem que estar presente nas decisões, tem que estar presente nas minutas. Então, vai colocando, vai agregando, porque isso é realmente muito importante, tá bom? Vamos em frente. Próximo ponto que nós vamos trabalhar. Veja, ainda dentro, né, do recebimento da denúncia, o artigo 41, ele é extremamente relevante, tá? Ele tem que ser aqui, vai estar aberto do seu lado e você vai estar lendo a denúncia para ver se vai dar match aqui, né? Para ver se vai dar certo, tá bom? Vamos lá. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Nós temos que lembrar disso. O réu se defende dos fatos descritos na acusação. Se não tem o suficiente, se não tem uma narrativa que permita que o réu se defenda, eu vou ter um grande problema no curso da minha ação penal. Então, eu não posso receber essa denúncia. Se a denúncia só fala assim, no dia 1º de abril de 2025, o réu subtraiu um aparelho celular, por isso ele precisa ser condenado pelo crime de furto. Pera, ele subtraiu o aparelho celular de quem? Onde que ele estava quando isso aconteceu? Que horas que aconteceu? O que ele fez exatamente? Ele subtraiu como? Qual foi o modus operandi? Então, tudo isso precisa de estar descrito. É até interessante, eu lembrei de uma situação real, que na audiência o réu virou para mim e falou assim, é um furto, né? Mas é qual? É qual deles? Foi de que dia? Porque ele tinha tantos furtos, ele respondia por tantos crimes de furto, que ele precisava saber aquela audiência era exatamente de qual, quem era a vítima, qual era a história, para ele poder contar alguma coisa. Então, para que a ampla defesa seja efetiva, o réu precisa de ter conhecimento a respeito da narrativa. Se essa narrativa não estiver completa, a denúncia não pode ser recebida. É imprescindível, tá?
Então, muita atenção com relação a isso, ok? Joia. Então, vamos seguindo. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Tem que ter. É aquela história do fofoqueiro mesmo. É você contando, tô te chamando de fofoqueiro não, né? Mas a gente, de um modo geral, contando a história para um vizinho. Olha, acabei de passar na rua e vi que aconteceu um crime de furto. O indivíduo pegou o celular da bolsa da vítima, saiu correndo, ela gritou para a polícia, pega ladrão. É contar. A denúncia tem que contar exatamente o que aconteceu, tá bom? Seguindo, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Então, qualificação, olha, estou oferecendo denúncia em desfavor de fulano de tal, que tem, né, que identidade número tal, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento. Então, os dados de qualificação desse acusado. Atenção, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Pergunto para você, essa frase aqui, esse trecho do artigo 41, permite que você receba uma denúncia que diga assim: ofereço denúncia em desfavor de quem tenha cometido o crime, que eu vou apurar no curso da ação penal, e aí narra o crime. Isso é possível? Não. Essa denúncia vai ser rejeitada, porque eu tenho que ter ou a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Às vezes, o indivíduo não foi devidamente identificado ainda. Então, o que eu vou trazer? Olha, é um indivíduo que tem a alcunha de fulano de tal, que tem tal e qual característica, que costuma ser encontrado no endereço tal, que está. E aí eu trago dados que permitam que eu individualize aquele indivíduo que está na condição de denunciado. Eu não sei a qualificação, mas eu consigo individualizar o acusado dessa ação penal, tá? Então não pode ser atirando para qualquer lado, né? Quem quer que tenha praticado o crime, isso não é situação que você possa receber a denúncia, tá bom? Joia. A classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Segura essa história de classificação do crime só um minutinho, que a gente vai conversar com ela sobre ela em detalhe, tá? Mas presta atenção nisso aqui. E quando necessário, o rol de testemunhas. Se não tem rol de testemunhas, é hipótese de rejeição de denúncia? Não, tá? Eu já vi uma situação, né, em que havia sido feita uma rejeição da denúncia porque não veio o rol de testemunhas. Não é imprescindível. Nem todo crime, primeiro, que nem todo crime tem testemunha. Começa por aí. E segundo, que eu posso ter uma situação em que, muito embora aquele crime tenha testemunha, o Ministério Público entende que as outras provas periciais, técnicas, documentais, bastam para comprovar o fato criminoso e ele é o autor da ação penal e a vida que segue, tá? Então, esse é o momento para o promotor de justiça, tendo testemunhas que ele pretenda ouvir, trazer esse rol de testemunhas. O que você tem que prestar atenção aqui? Número de testemunhas. Porque muitas vezes o promotor de justiça tenta dar uma, né, de esquecido, e aí coloca um número de testemunhas superior ao admitido em lei. Então, nós temos que estar atentos a isso. Pode passar para o próximo slide, Paulo, por favor? Veja, você vai olhar em que procedimento você está. No procedimento comum ordinário, até 8 testemunhas. No sumário, 5. Sumaríssimo, 3. Primeira fase do júri, 8. Segunda do júri, 5. Para cada fato delituoso. Cuidado para não incorrer nesse erro. Às vezes, a denúncia narra 2 fatos. Cada fato, eu posso ter até 8 testemunhas. Se o promotor de justiça, no comum ordinário, né? Se o promotor de justiça extrapolar esse número, você tem que falar, promotor, se decida aí, viu? Porque esse é o momento de você dizer quais são as testemunhas que você quer ouvir. Essa história de 10 testemunhas para um fato não vai dar certo. A gente precisa de ajeitar essa história para não ter um problema lá na frente. Qual é o problema lá na frente? O promotor escolhendo qual testemunha que ele quer ouvir. Então, a gente já resolve isso aqui, no começo, até para a defesa poder se preparar. A defesa tem o direito de saber quem são as testemunhas que o Ministério Público pretende ouvir no curso da ação penal, tá? Então, já dá uma olhadinha nisso, se o rol de testemunhas está compatível, tá? Com o que diz a lei a respeito do procedimento a ser seguido naquele caso, tudo bem? Próximo. Justa causa. Justa causa. Isso aqui, nós temos que estar tão atentos, mas tão atentos, que vocês nem imaginam.
O que é justa causa? Eu preciso de verificar se tem elementos que me levem à prova da materialidade e a indícios suficientes de autoria. Nós temos que ter cuidado para o promotor de justiça não estar vindo aqui ingressando com uma aventura naquele caso concreto. Ele está tentando, eu vou oferecer denúncia com relação a esse moço aqui. Podia ser até caso de arquivamento, mas no meu, lá no íntimo, eu acho que foi ele. Bora iniciar a ação penal e na ação penal a gente vê o que vai dar. Não pode. E como que você vai verificar se tem justa causa ou não? De onde você vai tirar a justa causa? Daquela documentação que acompanha a denúncia. Quase sempre, na grande maioria das vezes, é um inquérito policial, né? Então, você precisa de bater o olho, com cuidado, não é só bater o olho rapidinho, no inquérito policial. Veja o que a vítima disse, o que as testemunhas disseram, quais foram as diligências feitas pela autoridade policial, observe tudo o que disser respeito a esses elementos de autoria delitiva. Porque sem justa causa, essa ação penal pode ser até trancada pelo tribunal com habeas corpus. Então, você tem que ter toda a atenção do mundo para verificar se de fato existe justa causa, tá? Até porque, né, gente, vamos nos colocar no lugar do outro. A gente nunca se vê no lugar do réu, né? O distante. A gente não quer estar no lugar dele de jeito nenhum. Eu morro de medo disso, quer de jeito nenhum. Mas a gente tem que se colocar numa situação em que, imagina, a pessoa está sendo acusada sem ter um mínimo de elemento que leve a autoria delitiva ser atribuída a ela. Então, nós temos que ter esse cuidado de fazer o cara crachar aqui para verificar se de fato existe a justa causa. Até para verificar, porque eu já vi isso acontecer também em tempos de Ctrl+C e Ctrl+V, a denúncia ser oferecida contra A e a investigação ter sido todinha contra B, tá? Ah, porque simplesmente erraram o nome. Então, presta atenção também nos nomes que estão no inquérito e nos nomes que estão aqui na ação penal, tá? Inclusive, no que diz respeito ao rol de testemunhas. Às vezes, coloca lá um rol de testemunhas de outra ação penal. Então, a gente sempre dá essa olhadinha para ver se tem um mínimo de sentido, tá? Também temos que observar a cota ministerial. Não sei, né? Aqueles que não estão atuando ainda em gabinetes criminais, talvez nunca tenham visto como é uma cota, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar uma denúncia e a respectiva cota. A cota ministerial é como se fosse uma petição feita pelo Ministério Público em que ele explica: olha só, seu juiz, né? Aqui tinha um inquérito policial investigando o fato A e o fato B. Os indiciados eram fulano e fulano. Estou oferecendo denúncia só com relação a fulano e só com relação ao fato A. O fato B ainda não está provado o suficiente, ainda vou continuar investigando. Então, essa cota precisa ser observada, porque o promotor de justiça vai nos dar vários orientações a respeito do que ele fez, do que ele deixou de fazer, de diligências que ele pretende que sejam praticadas na ação penal. Então, já já a gente vai ver uma cota, tá? E aí, eu te faço uma pergunta. Nós vimos agora que tem que ter a tipificação na denúncia. Então, a denúncia vai dizer: isso assim, peço a condenação do réu nas penas do artigo 157 do Código Penal, tá? Agora, imagine você o seguinte: a denúncia narrou um crime de furto, artigo 155 do Código Penal. No entanto, a denúncia, ao final, por erro do promotor de justiça, por um Ctrl+C mal feito, Ctrl+V mal feito, colocou lá: é um crime de furto, tarará, tarará, assim eu peço a condenação do réu nas penas do artigo 157 do Código Penal. O que aconteceu aqui? Um erro na tipificação, não foi? Um clássico, um nítido erro na tipificação feita pelo Ministério Público. Nós bem sabemos que esse erro da tipificação, ele pode ser corrigido pelo juiz lá na sentença, não é verdade? Na sentença, o juiz não pode agir conforme o artigo 383 do CPP e proceder a emendar-se o libelle? O juiz não faz essa correção lá? Faz. E por que o juiz pode fazer essa correção só lá na sentença? Porque o réu se defende dos fatos. E a sentença vai julgar os fatos. Quem entrega o direito, quem faz a capitulação e deve fazê-lo corretamente, é o juiz. Então, em regra,
Na maioria das vezes, se você perceber esse erro na capitulação feita pelo Ministério Público, não há necessidade de nenhuma providência. Recebe a denúncia e vida que segue, deixa para corrigir na sentença. No entanto, nós temos que nos atentar para algumas situações que demandam a imediata correção da tipificação. Quais são essas situações que demandam a imediata correção da tipificação? Quando você perceber, primeira hipótese, que o erro na tipificação fez com que aquela ação penal fosse distribuída para o juízo errado. Distribuiu para uma vara criminal um crime de homicídio doloso. Por quê? Porque o promotor de justiça, no lugar de colocar artigo 121 caput do Código Penal, colocou lá o tipo penal, sei lá, do latrocínio. E aí acabou tendo a distribuição para uma vara criminal. Nesse caso, aí a coisa muda. Você não tem como receber essa denúncia no juízo incompetente. Então, você vai estimular o promotor para que ele proceda à correção e faça a distribuição para o juízo correto, tá? Então, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, em que você já faz a correção de imediato. Quando essa diferença de capitulação importar, ainda que naquele mesmo juízo, em ser seguido um procedimento equivocado. Nós sabemos, né, que alguns crimes têm procedimento especial, e isso é visto a partir do tipo penal que está sendo atribuído àquele indivíduo. Nós também sabemos que, mesmo no procedimento comum, a definição se o procedimento é, por exemplo, comum, ordinário ou sumário, vai depender da pena máxima daquele crime. Então, eu posso precisar de já corrigir a capitulação para definir se eu vou estar no procedimento comum ordinário ou sumário. Concordam comigo? Então, esse é outro ponto que eu tenho que observar. Terceira situação que eu já também tenho que observar é essa tipificação e já proceder à correção. Quando eu perceber que com a correção, em razão da pena mínima ou máxima do tipo penal correto, eu vou poder deferir àquele indivíduo benefícios da lei 9.099, por exemplo. Eu tenho uma transação penal, eu tenho aqui, ou aqui no Código de Processo Penal, eu tenho uma NPP, que se eu olhar o tipo penal errado que o promotor colocou, não cabe, mas com o correto, aí cabe. Então, eu já faço a correção. E, por fim, olha aí, muitas hipóteses que nós temos aqui, né? Quando a correção da tipificação puder levar à extinção da punibilidade pela prescrição. A prescrição não é regulada pela pena máxima em abstrato? Você bate o olho com aquela capitulação errada feita pelo promotor, não há prescrição. Mas com a capitulação correta, o fato está prescrito. Então, você, obviamente, já tem que fazer a correção da capitulação e declarar ali a extinção da punibilidade, tá? Então, em regra, eu não preciso corrigir, mas foram tantas as exceções que você já percebeu que é bom estar atento para verificar se o promotor de justiça fez a capitulação correta na denúncia por conta dessas repercussões que podem prejudicar o réu se você não estiver atento a isso, tá? E podem, mais do que prejudicar o réu, né? Levar ao início de uma ação penal desnecessária, ou no juízo incompetente, ou uma ação penal que já nasce fadada ao fracasso, porque vai ter uma extinção da punibilidade, porque vai ter uma situação que não vai fazer com que ela vá para frente. Tudo bem? Então, é importantíssimo a gente estar atento a isso. Vamos em frente, Paulo, por favor. E aí, a gente voltou para o 395. Professora, você errou, né? Colocou duas vezes, não? Eu só quero te mostrar como. Pode voltar, Paulo. Você tá me... Não errei, não. Eu só estava brincando. Volte. Mais um. Aí. Eu só quero te mostrar como, né? Esse foi o artigo que a gente iniciou a nossa aula, né? Mostrando, olha, a denúncia vai ser rejeitada quando? E eu estou te mostrando agora que definitivamente essa análise não basta. São muitos os aspectos que nós temos que analisar no recebimento da denúncia, que vão muito, muito, muito além dessa análise da rejeição ou não, de acordo com os parâmetros do 395, tá? Então, nós temos que ter atenção a isso. Agora sim, vamos para uma situação prática que eu quero compartilhar aqui com vocês. Pode passar para a próxima, Paulo, por favor. Acho que isso aí sim foi erro, uma página em branco. Essa era desnecessária. Aí, vamos lá. Isso aqui é uma denúncia de um caso real, tá? Que eu quero compartilhar com você para a gente pensar juntos a respeito dela.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pelo promotor de justiça que esta subscreve, vem com suporte no supracitado inquérito policial, perante esse juízo, oferecer denúncia a fim de promover ação penal pública contra H, brasileiro, nascido em 13 de 7 de 81 e tarará. Qualificação dele. Vamos lá para o fato. No dia 30 de agosto de 2024, por volta das 16h40, desde trajeto não apurado até a via pública da quadra 8, nas proximidades do lote 5, eu quero que vocês prestem atenção no fato, tá bom? Vamos lá. Planaltina, o denunciado H, de forma livre e consciente, conduziu o veículo automotor, motocicleta Honda CG, cor prata, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Consta dos autos que o denunciado H, após consumir bebida alcoólica, conduziu o veículo assim indicado, embriagado e sob a influência de álcool, além de não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Perceba o que nós temos aqui. Nós temos a narrativa dos fatos. Esse promotor de justiça contou tudo o que aconteceu, o dia que aconteceu, a hora que aconteceu, onde aconteceu, tá? E qual foi a conduta praticada pelo denunciado. Então, nós temos aqui a narrativa do fato com todas as suas circunstâncias. Nós temos a qualificação do denunciado. Então, aparentemente, o crime aqui é um crime de direção embriagada. O Ministério Público é parte legítima, é a ação penal pública. Então, vamos seguindo. Próxima página, por favor. Pode colocar. Na ocasião, policiais militares, aí ele vai destrinchar a história. Como é que eu cheguei nisso? Passou mais de uma. Paulo, por favor, pode voltar. Aí. Policiais militares em patrulhamento de rotina abordaram um denunciado que estava conduzindo a referida motocicleta. Tá dizendo como é que chegou a ele, como é que soube que ele estava embriagado. Na abordagem, os policiais militares perceberam que H, o condutor do veículo, apresentava evidentes sinais de embriaguez. O denunciado admitiu aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica e que não possuía permissão para dirigir, tá? Ou carteira de habilitação. Foi oferecido e o denunciado voluntariamente submeteu-se ao teste com aparelho de ar alveolar, pulmonar, etilômetro, e aí o resultado foi esse aqui, de 0,90 de ar expelido de seus pulmões, constitui o estado de embriaguez, pois superior ao permitido pela legislação. Então, perceba, ele trouxe aqui qual é o fato que, pela lei, é considerado típico e que, por isso, leva à possibilidade do oferecimento dessa denúncia, tá bom? Vamos em frente. Pode passar mais um. Assim, o indiciado foi preso em flagrante e aí o Ministério Público ofereceu a denúncia e trouxe aqui, né, o tipo penal que entende que deve ser imputado a esse denunciado. Pode passar mais uma, Paulo. Aqui a gente, no próximo, vai ter o rol de testemunhas, tá? Coloquei só as iniciais, só 2 testemunhas, pode seguir. Aí, vamos lá. Olha o que nós temos em sequência, tá? O Ministério Público trouxe a cota. Lembra que a gente conversou sobre a cota? Quem já trabalha em gabinete criminal já conhece bem isso aqui. Mas a cota é a orientação, como eu te disse, né? É o Ministério Público sinalizando o que ele fez e o que ele deixou de fazer. E aí, olha o que ele explicou. Olha que interessante esse caso, né? É do mesmo, tá? Do H, da direção embriagada. O Ministério Público oferece denúncias a fim de promover ação penal pública contra H, em curso no artigo 306, parágrafo 1º. Assim, requer o seu recebimento e processamento, a realização das comunicações de praxe e a imediata citação do denunciado. Mais do mesmo. Próximo parágrafo. O Ministério Público deixa de propor a NPP. É aqui que o promotor de justiça explica por que ele não propôs algum benefício que, em tese, caberia a esse denunciado, tá? Deixa de oferecer a NPP e suspensão condicional do processo ao denunciado, pois, segundo a sua FAP, possui outra ação penal pela prática do mesmo crime de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Então, como ele já tem outra ação penal pelo mesmo crime, o Ministério Público entendeu que ele incorre lá na vedação do parágrafo 2º, né, do artigo
28A. Então, pronto, não vou oferecer, e explicou o porquê. Com base nisso aqui, você vai analisar, de fato, não é caso de ANPP, então eu posso receber essa denúncia, tá bom? Vamos em frente. Portanto, os antecedentes demonstram que o denunciado apresenta conduta criminal habitual e reiterada, motivo pelo qual o benefício do ANPP não constitui medida necessária e suficiente para a reprovação do crime. Então, ele construiu o motivo pelo qual ele deixou de oferecer o ANPP dentro daquela discricionariedade regrada, dentro do poder-dever que o Ministério Público tem de oferecer o ANPP. Aqui está tudo bem, aqui dá para receber essa denúncia sem nenhum tipo de problema, tá bom? Vamos em frente. E aí, ó, aqui a decisão padrão, tá? Essa decisão, esse modelo de minuta de recebimento da denúncia, costuma ser padrão em vários juízos, tá? Uma alteração aqui, outra ali, algumas determinações que são próprias de determinado estado, de determinado tribunal, tá? Então, você pode pegar o modelo que é utilizado ali na comarca e fazer uso dele sem nenhum tipo de problema, tá? Mas aqui, o que que nós temos? O uso da lei. Presentes os requisitos do artigo 41, que é o que diz o que tem que ter a denúncia, e ausentes as hipóteses do 395, que são as que levam à rejeição da denúncia. Diante dos elementos de materialidade e indícios de autoria, recebo a denúncia contra H. Então, é desse caso, né, do 306, que a gente estava analisando aqui agora há pouco, tá? Determina a citação, né, que é o próximo passo depois do recebimento da denúncia, por isso aquele quadro nosso inicial, para a gente sempre saber, né, tudo que vai acontecer no decorrer de uma ação penal, e aí as comunicações pertinentes e vida que segue, tá? Então, esse modelo fica aqui como padrão, não tem nada de excepcional no modelo, eu já tinha dito isso de início, né? O modelo, a minuta de recebimento de denúncia, ela não é excepcional. O que é excepcional é a atividade que você vai fazer antes de concluir por esse recebimento, tá bom? Pode passar mais uma. Vamos lá. E aí, nesse recebimento, né, eu vou fundamentar por que eu concordo com o Ministério Público no que diz respeito ao não oferecimento dos benefícios. Porque, veja, se nós discordássemos disso, nós conversamos lá atrás, seria o caso de tomar providências, de falar, olha, eu rejeito a denúncia por falta de interesse de agir, porque eu não concordo com o não oferecimento do ANPP. Aqui é exatamente o contrário. O Ministério Público não propôs os benefícios, né? Pois o denunciado possui outra ação penal pela prática do mesmo crime. E aí segue, explica e vida que segue. Tá tudo bem, tá bom? Vamos mais um. Aqui é outra decisão de recebimento de denúncia padrão, só que eu coloquei ela aqui antes da gente analisar o último caso, que eu quero a sua participação. Espera aí que a gente tem que conversar sobre esse último caso, que ele é bem bacana, tá? Mas nessa decisão aqui eu destaquei, né, o ponto que é importante você conversar na comarca em que você estiver atuando a respeito dele. Olha aqui está em azul. Procedam-se as comunicações pertinentes e atenda-se à cota ministerial. Então, o Ministério Público faz aquela cota que a gente viu fazendo pedidos. À exceção de requisição de informações, exames, perícias e documentos, cuja obtenção possa ser providenciada diretamente pelo Ministério Público. O que acontece, tá? Muitas comarcas ficam extremamente sobrecarregadas com os pedidos de diligências feitos pelas partes. E o Ministério Público, ele tem um poder de requisição muito amplo. Então, vários documentos, exames, perícias, o promotor de justiça pode requisitar diretamente dos órgãos, sem haver a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Então, isso é algo bom de você chegar lá na vara, chegar lá no juízo e conversar. Peraí, aqui está fazendo tudo que o promotor pede, né? O promotor não tem condição de fazer isso, você vai com jeitinho, porque você consegue desafogar a atuação ali do gabinete. Não, aqui é assim, a juíza quer assim, o juiz quer assim, a gente que faz e pronto, acabou. Beleza, deixa como tá. Não, olha, nunca tinha pensado nisso, eu já vi isso, eu nunca tinha pensado nisso, é mesmo, né? O promotor pode fazer, e aqui tá todo mundo morrendo de trabalhar fazendo essas requisições. Então, vamos colocar um trechinho lá na minuta do recebimento da denúncia, para que o promotor de justiça providencie essas questões. E aí desafoga o cartório, desafoga o gabinete com essas requisições
informações que podem ser feitas diretamente pelo Ministério Público. E aí, no recebimento da denúncia, você já fala sobre isso, tá bom? Então, fica uma dica de algo para se pensar, para quem já está atuando, para quem vai entrar, para a gente poder, né, desafogar aqui um pouquinho o cartório da vara criminal, tá bom? Vamos em frente. Próximo, que é uma denúncia que a gente vai analisar aqui, tá? Todo mundo prestando atenção, tá? Olha só. No dia 11 de abril de 2024, por volta de meia-noite, na via pública da DF, tal, quilômetro tal, Ceilândia, os denunciados, agindo com vontade livre e consciente, transportaram no interior do veículo GM Chevrolet Celta, de placa tal, ocultaram e portaram uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, número de série tal, tarará, de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar que haviam adquirido anteriormente em circunstâncias não esclarecidas. No dia dos fatos, policiais realizavam patrulhamento rotineiro quando avistaram o veículo com 3 ocupantes, atenção, os quais demonstraram nervosismo ao avistar a viatura policial. Diante da atitude suspeita do grupo, foi realizada a abordagem do veículo, sendo encontrada em seu interior, no assoalho do banco do passageiro posterior, a arma de fogo acima descrita. Então, onde é que estava a arma de fogo? No assoalho do banco do passageiro, tá? Vamos em frente. Questionado sobre a origem da arma, o denunciado J, que ocupava o banco de passageiro dianteiro, estava no traseiro, assumiu a propriedade do artefato. Os denunciados A, que era o condutor do veículo, e R, que era o passageiro do banco traseiro, negaram o envolvimento com o crime. Entretanto, a arma estava ocultada embaixo do assoalho do banco traseiro do veículo, próximo ao local onde estava sentado o denunciado R. O nervosismo do motorista A e a proximidade da arma ao denunciado R denotam a ciência do armamento e o liame subjetivo para a prática delitiva, cabendo ainda destacar que os 3 denunciados tinham acesso imediato à arma. Eu queria perguntar para vocês, Paulo, você consegue fazer uma enquete aí de sim ou não? A minha pergunta é muito simples. Eu queria perguntar a vocês se vocês, analisando essa denúncia, só com o que a gente tem aqui, tá? Não precisa de ver documento nem nada, porque a narrativa aqui está trazendo os motivos pelos quais o Ministério Público está atribuindo a prática delitiva a esses 3 indivíduos. Eu não vou entrar em minúcias, eu só quero saber se vocês, analisando essa denúncia, se vocês receberiam a denúncia com relação a todos os 3 denunciados, sim ou não, tá? Então, a questão é só essa. Paulo, se não der para fazer, até o pessoal pode digitar aqui no chat, tá? Que eu queria saber muito a opinião de vocês. Não, não. A maioria, né? Poucos responderam está inepta. Não, não. Pronto. Então, até agora, todo mundo votando no não, né? Todo mundo dizendo que não receberiam com relação a todos, né? O que, que aconteceu no caso concreto, tá? Pode passar mais um aqui, Paulo, por favor. No caso concreto, a decisão foi no sentido de que, ó, tô aqui no terceiro parágrafo, ou quarto. É bem verdade, sabe-se que a denúncia, como ato que deflagra o processo criminal em desfavor de determinada pessoa, não demanda para sua viabilidade descrição minuciosa dos fatos imputados ao denunciado, bastando atender minimamente ao conteúdo do artigo supratranscrito. Tal conteúdo mínimo, por sua vez, é de observância necessária. Qual? Aquele do artigo 41, né? A exposição do fato com todas as suas circunstâncias. Aí pode seguir, Paulo, por favor, para a próxima. Daí porque o atendimento ao que dispõe o artigo 41, bem assim o 395, muito além de mero formalismo, constitui baliza obrigatória para que a sujeição ao processo penal se dê de forma legítima. Diante disso, olha só o que foi decidido. Tenho que a denúncia oferecida nos presentes autos não atende a esse conteúdo mínimo previsto na legislação de regência em relação ao denunciado A,
Muito embora haja indicação do acusado e a classificação do crime, entendo que não há descrição das circunstâncias do fato tido por criminoso. Por quê? O que foi dito aqui, ó? O nervosismo do motorista A denotam a ciência do armamento e o liame subjetivo. Então, a denúncia foi recebida com relação àquele indivíduo que confessou que a arma era dele e aquele indivíduo que estava sentado no banco traseiro, embaixo do qual foi encontrada a arma de fogo. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em aceitar essa denúncia no que diz respeito também a esse indivíduo que estava sentado no banco traseiro, né? Por quê? Porque não estava com ele, estava embaixo do banco. Então, para mim, essa denúncia faltou aqui, essa ação penal, de um modo geral, essa persecução penal, melhor dizendo, faltou investigar. Faltou ter um aumento, um acréscimo aqui nessa investigação. E, Paulo, pode tirar do slide e colocar aqui para mim, por favor? Faltou aqui que nós tivéssemos aqui, né, um acréscimo na investigação, de modo a que, na investigação, eu pudesse chegar a quem é o autor do crime. Porque está muito mais me parecendo aqui uma denúncia que a gente chama de alternativa, né? Ou foi A, ou foi B, ou foi C. Ou foi um, ou foi outro, ou foi o outro, porque a arma era de um deles. Ah, mas pode ser que era de todo mundo. Tudo bem, mas então coloca que era de todo mundo, que os três, em concurso, estavam ali levando a arma para fazer tal coisa. Agora, colocar da forma como está aí, me parece, né, a minha percepção, que essa denúncia não estava legal, não, tá? Então, é esse o cuidado, né? A Letícia disse que ela também concordou aqui comigo, obrigada, Letícia. Mas, assim, é muito mais essa percepção que nós temos que ter, tá? O Ministério Público não pode vir com uma aventura jurídica. Claro que a denúncia, né? Eu ainda vou ter, após ela, toda uma instrução criminal processual. Mas para quê? Para comprovar a narrativa constante da denúncia. Não para descobrir qual seria a melhor narrativa. Não para começar a esclarecer. Não, não é o momento disso. A instrução processual penal é para confirmar aquilo que estivesse descrito, né, na denúncia de início, tá? O Diego pergunta: caso mencionasse porte compartilhado, poderia ser recebida? Não é só a questão de mencionar que toda a arma era dos três. Porque pode acontecer? Pode. Os três foram lá e compraram a arma junto. Mas a denúncia tinha que especificar as circunstâncias que levaram a essa conclusão. As investigações foram no sentido de que A, B e C adquiriram de fulano de tal a arma. Já havia, sim. Os três adquiriram. Por quê? Porque eles tinham uma sociedade no crime. Eles iam praticar crimes em conjunto e, por isso, eles três compraram a arma juntos, tá? Ou A estava carregando a arma, colocou a arma no banco, embaixo do banco, e o motorista sabia, tendo em vista que tal coisa aconteceu, que leva à conclusão que ele sabia também. Mas veja, imagina, você dá carona para alguém, que pode ser a história, pode não ser, mas pode ser. Eu dou carona, eu estou sem áudio ou está tudo bem? A Gisele falou que está sem áudio. Pode acontecer, né, de eu dar carona para alguém e a pessoa entra no meu carro e tem uma arma de fogo na bolsa. Ou coloca embaixo do banco do passageiro e aí eu vou ficar rendida nessa situação. Obrigada pela resposta, pessoal, valeu. Então, eu ficaria totalmente rendida nessa situação, correndo o risco de responder uma ação penal, porque eu dirigi o meu carro e dei carona para alguém. Então, nós temos que ter essa percepção de início, tá? Claro, professora, o mais provável, né, é que todo mundo. É o mais provável, mas o direito penal não pode se basear no mais provável, porque indúbio pro réu, lá no final, é isso. Mas eu não posso iniciar uma ação penal, né, receber uma denúncia que seja temerária, que tenha essa questão, que tenha esse desdobramento, tá bom? Pessoal, olha só, 1 hora e bocadinho de aula, né? Acho que até extrapolei o que nós tínhamos proposto de início. Muitos pontos importantes a respeito do recebimento da denúncia. Como eu disse, tem outras questões paralelas que também precisam de ser resolvidas de início, né? Pedidos feitos pelo Ministério Público, os pedidos de prisão que acompanham a denúncia, pedidos de busca e apreensão, N pedidos que podem estar aqui acompanhando essa denúncia e que nós temos que enfrentar também já nessa decisão inicial. Mas aí, Paulo, eu tenho certeza que nós vamos ter várias outras oportunidades, né, de irmos conversando com os nossos alunos, de irmos conversando com os nossos assessores, para que a gente possa, né, a ideia mesmo
é que vocês possam estar onde vocês querem estar e que vocês também possam atender ao jurisdicionado da maneira mais adequada, para a gente não ter nulidade, para a gente não ter que ficar desfazendo e refazendo. A ideia é que nós podemos cada vez mais estar aperfeiçoados e fazendo a coisa certa. Eu erro também, todos nós vamos errar, vocês vão errar, mas a ideia é que a gente possa trocar essas ideias e poder ir reduzindo também esses erros e vocês possam estar no lugar que vocês merecem, né? É isso que nós pretendemos para cada um de vocês, tá bom? Quero agradecer, então, a presença de todos e agradecer ao Paulo, ao Instituto em Prática. É sempre uma satisfação estar podendo trocar essa experiência, né, com os nossos alunos. Paulo. Perfeito, Daniel, muito obrigado. Foi uma aula sensacional. Lá no início eu falei, né, da importância de participar, né, de aulas assim, de cursos, de treinamentos para se manter atualizado, porque pequenas decisões podem mudar totalmente o rumo de um processo seletivo, por exemplo. Lá no Sim. começo você falou sobre é, algumas características que precisam ser observadas ali durante, né, o ato de minuto de recebimento da denúncia. E imagina que você vai fazer um teste para um gabinete criminal e é um recebimento de denúncia e você não observa aquela estrutura ali e pode prejudicar, pode não te colocar no cargo, ou se você observa e se destaca em relação aos demais e conquista o seu cargo. Então, para essa galera que está nessa jornada, né, a gente vem promovendo aqui esses treinamentos para isso. E pode ser que muitos aqui ainda não sejam nossos alunos, e todos aí que tiverem interesse em conhecer mais sobre o Instituto, nosso time vai falar com vocês, vai tirar todas as dúvidas e informações. Enfim, o Instituto em Prática, ele está focando muito, né, em trazer um time de excelência. A gente trouxe a Daniele para ser coordenadora e também professora dentro das formações. A gente vem com muitas novidades ainda para esse ano, né? Como a formação que a gente vai lançar para a Defensoria Pública, que são cargos que têm saído constantemente, e outras, né, que a gente só pode revelar a partir de agosto, mas que vai ajudar demais todo mundo na questão prática. Então, agradecer a você mais uma vez, Anne, pelo empenho, né, por vestir a camisa do Instituto, por querer, de fato, mudar o sistema de justiça, né, porque a gente sempre fala, o que a gente ensina aqui, de fato, é a base, é quem move o judiciário, é quem cada vez mais vai entregar uma prestação jurisdicional adequada e auxiliar magistrados aí, e magistradas, desembargadores, defensores públicos pelo Brasil afora. Então, muito obrigado. Só Sim. queria acrescentar uma coisa, Paulo. Eu só falo demais, né? Não paro. Só mais uma Claro. coisinha. É, só para mostrar, né, também para os colegas, que as nossas aulas são todas assim, né? É essa pegada de trazer para a prática. A gente coloca sempre um pouquinho de teoria, né? Principalmente nas aulas que estão na plataforma, a gente joga um pouquinho de teoria, que às vezes para você lembrar, para você ter um embasamento, mas é tudo voltado para a prática, para o que você vai precisar no dia a dia, porque nos livros você encontra a teoria. Agora, quando você chega na prática, você abre o livro, você não sabe para onde ir. Ah, tá bom, é assim, mas o que que eu faço aqui com esse processo? É isso que a gente quer mostrar para você, o que você faz aí com esse processo. Exatamente. E Uhum. a gente já tem uma formação completa, né? E essa formação ela está ativa. E a gente decidiu regravar toda a formação, trouxe um time totalmente novo, porque o direito ele é muito dinâmico, né? Ele muda muito, então a gente, nessa preocupação de manter tudo atualizado, a gente decidiu regravar toda a formação que já vai vir aí para todos os alunos, né, disponíveis, sem custo algum para quem está no período de acesso, porque essa atualização constante, entrar nesse universo da IA, que eu e a Daniela estava conversando esses dias falando que você precisa dominar a base, né, a técnica, o conhecimento para utilizar a IA. Não adianta querer utilizar a IA somente, sozinho, ou falar para ela fazer. Ela vai te dar artigos de lei que não existe, ou ela vai citar artigos de lei que não faz sentido dentro daquela fundamentação. Enfim, então você precisa ter o conhecimento, a base, para depois, sim, você caminhar para a inteligência artificial, que é uma ferramenta que auxilia muito, né, na questão de demandas repetitivas ali, na questão de tarefas que você pode, de fato, automatizar, tá bom? Então é isso. Natália está falando que eu fiz o curso de IA, assessoria, isso me destacou no processo seletivo para assessora, olha só. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. E na próxima terça-feira a gente já tem aulão. Em breve a gente vai divulgar para vocês o tema. Vai ser com o Bruno ou Dani? Essa vai ser com Jaide. Ó, com o Jaide. Ó, Jaide Vamos é para o cível, vamos para o outro juiz lado. experiente, mais de 20 anos de magistratura, tem muito a agregar, então.
Então, acompanhem o Instituto, compartilhem. Eu não sei se vocês, tem muita gente aqui, mas quem quiser tirar um print e compartilhar no Stories, pode marcar o Instituto, marcar também a professora Daniele, para a gente aumentar cada vez mais essa corrente aqui de aprendizado. Fechou? Momento do print, sorriso. Uhum. Perfeito, pessoal.